Olá, meu nome é Fernando Bender, eu sou gerente de desenvolvimento da Greenfield. Com o nosso software Wild Horses, nós fazemos a predição de preços de ativos financeiros, forex, commodities, principais índices de mercados acionários e criptomoedas. Hoje, nós analisamos o Ethereum cotado em dólares, o par ETH-USD, para a semana que termina neste domingo, dia 30 de setembro, às 23 horas e 59 minutos. Nesse primeiro gráfico gerado pelo nosso software, nós vemos aqui que pela primeira vez, desde que estamos analisando, já faz agora 6 semanas, o canal de baixa que melhor descrevia o comportamento dos preços do Ethereum foi rompido. Isso é inédito, vocês podem olhar aqui pela figura. Esse rompimento aconteceu durante essa última semana e ela foi acompanhada por um aumento de volume. Para quem está assistindo pela primeira vez essa nossa análise, essa barra inferior aqui no gráfico, ela corresponde ao volume de negociação relativo à média dentro de uma janela, nesse caso aqui, de 59 semanas. E a coloração dessa barra é de acordo com essa escala de cores e ela é relativa a quantos desvios padrão o volume de negociação daquela semana se encontra acima da média. Então isso nos dá uma ideia da força que o movimento tem. A nossa premissa é de que movimentos sem força, ou seja, com volume de negociação não acima da média, não são capazes de romper o comportamento. Nós interpretamos o volume como uma energia cinética do movimento. E os preços é como se fosse a energia potencial dentro de uma nomenclatura de engenharia. Bom, o canal foi rompido, ele foi rompido lateralmente. E ele se mantém dentro de uma tarja horizontal cuja coloração é a mais próxima do azul. Isso significa que essa é a região do gráfico em que os preços visitaram mais frequentemente, ou seja, eles se encontraram por mais tempo dentro dessa região. Essa região funciona então como um atrator. Então nós temos aqui dois desafios, ele estava dentro de um canal de baixa e dentro de uma região que facilmente atrai os preços, ou seja, com pouco volume de negociação os preços convergem para essa região e para abandonar essa região eles precisam de um volume de negociação relativamente acima da média recente. Então o primeiro desafio foi rompido aqui, que foi o canal de baixa. E ele agora tem o segundo desafio para romper, que é essa região aqui para buscar novas altas. Isso pode acontecer, isso pode não acontecer, vai depender do volume de negociação que vai dar força para os preços seguirem a sua trajetória. Existe sim a possibilidade dele ter marcado fundo aqui. Ou seja, quem está acompanhando as nossas análises viu que nas últimas 2 semanas a gente comentou que o Ethereum ainda estava buscando formar um fundo. Ele não tinha um fundo claro. Aparentemente, nessa semana que passou, foi definido um fundo. E agora, então, existe a possibilidade de que ele migre para uma trajetória horizontal, tal qual o Bitcoin fez, que formou fundo há já algumas semanas atrás, 4 semanas atrás, 5 semanas atrás, e siga no movimento lateral, tal qual o Bitcoin, ou recupere um patamar que ele já perdeu, que mais próximo do topo dessa região. Tá? Então, existem essas duas possibilidades, nós vamos ficar observando isso daí. Nesse gráfico aqui, o que ele nos mostra? Houve um aumento de volume na semana anterior, esse aumento de volume foi o responsável pelo rompimento do limite superior desse canal de baixa e agora ele tem espaço para novas altas ou mesmo recuar sem que ele retorne para dentro do canal. Ele agora tem esse espaço, ou seja, os preços poderiam recuar um pouco e não colocariam mais eles dentro do canal de baixa que ele ora se encontrava. Então essa é a informação que a gente tem aqui. A notícia boa é que o canal de baixa que vinha determinando o comportamento dos preços nessa perspectiva de 59 semanas foi rompido ao longo dessa semana que terminou no dia 23. Então isso foi uma grande conquista para Ethereum. Vamos então agora para uma perspectiva de mais curto prazo, onde nós analisamos o mesmo ativo com 23 semanas de horizonte. Bom, aqui o mesmo canal que vem determinando os preços é um canal mais estreito, é um subcanal dentro do anterior. Esse canal ainda não foi rompido.
Esse canal foi formado no início de maio e ele foi testado diversas vezes, então ele é um canal extremamente forte relativo aos outros. E ele foi testado e ele ainda não foi rompido. E vocês podem olhar que pela configuração de volume relativo dos preços, nós estamos em colorações que ele já atingiu quando fez teste tanto no limite inferior quanto no limite superior e não foi capaz de rompê-lo. Então é pouco provável, embora seja possível, que os preços rompam esse canal ao longo dessa semana, porque o volume de negociação que a gente tem relativo à média recente já existiu e não causou o rompimento. Então, de uma maneira muito interessante, numa perspectiva de 23 semanas, que é mais de curto prazo, nós seguimos numa tendência de baixa, enquanto numa perspectiva de mais longo prazo, que é 59 semanas, nós já abandonamos a tendência de baixa. Por que isso? Porque os preços orbitaram no topo do canal de baixo, na perspectiva de 59 semanas, muito rente ao topo por bastante tempo, coisa de 10 semanas. Então aquele canal foi rompido, porém o canal que descreve essas 10 semanas que os preços ficaram rente ao topo, esse canal ainda não foi rompido, ou seja, ele excede um pouco aquele canal das 59 semanas. O que eu estou dizendo? Que essa reta superior, que é o limite superior do canal, ela está fora daquele canal, por isso que aquele canal foi rompido e esse aqui não. Porém, esse canal aqui é bastante forte, porque ele foi testado aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas aqui, que não dá para considerar um teste, 7 semanas, então 7 testes consecutivos, tanto no limite superior quanto no limite inferior, que o canal resistiu com volumes da magnitude que nós estamos tendo agora. Então é possível que ele rompa, sim, mas é pouco provável. Então, nesse caso, ele forçosamente ele vai recuar no mínimo com essa inclinação da reta do limite superior do canal. Por quê? Porque se ele recuar com uma taxa de inclinação menor, ou seja, mais horizontal, vai acontecer o rompimento. Aliás, isso seria bastante ruim que ele rompesse e tivesse uma queda, porque seria um rompimento fraco. Seria um rompimento fraco. O que a gente gostaria de ver é um rompimento com uma inclinação contrária. Por exemplo, o canal é de baixa, ele rompe subindo e não rompe descendo, porque isso indica uma decisão maior, uma força maior. Porém, se ele romper caindo, isso pode indicar sim uma migração, é mais um indício de que agora ele está assumindo uma trajetória horizontal, onde às vezes ele sobe, às vezes ele desce, e os preços ficam dentro de um patamar que é melhor descrito por um canal horizontal, como a gente está vendo na Bitcoin, no horizonte 23 semanas, já faz um tempo ela está no canal horizontal, aqui ela ainda está no canal de baixo. E isso está de acordo com a perspectiva de que o Ethereum segue a Bitcoin com certo atraso, ou seja, a Bitcoin faz um movimento e depois de algumas semanas ela se reproduz no Ethereum. Essa informação que a gente pode ter aqui, a chance de rompimento desse canal aqui é baixo, o que implicaria uma queda nos preços, porém caindo não implicaria um retorno da perspectiva de 59 semanas àquele canal de baixo que foi rompido, aquele canal ficou para trás. Tá? E no caso de uma alta, ele teria espaço para atingir o topo dessa região aqui logo abaixo de $300. Porém, notem que a região que os preços mais frequentemente visitaram, ela se encontra aqui em cima, na faixa logo acima dos 400 até os 530, $520. Tá? A gente conversou com pessoas que trabalham com mineração e a gente vem coletando algumas informações aí. O pessoal falou em torno de $300, $400 seria uma região de preços bastante viável, então seria mais ou menos esse espaço aqui, né? E dentro de uma perspectiva de maior lucratividade, talvez mais saudável para a indústria de mineração, nós teríamos aqui os preços orbitando dentro dessa região aqui, mas ele vai precisar aí um volume um pouco maior do que ele vem apresentando, vamos dizer em termos de coloração amarelada, alaranjada, no mínimo, para estar atingindo esse patamar aqui
E aí então, se manter essa coloração com o tempo, ela pode tender para o azul. Por quê? Porque ele já está bastante tempo ali e aí a média vai absorvendo esse maior valor de volume de negociação. E aí a cor vai tendendo para o azul, mas ele consegue se manter porque ele vem permanecendo aqui já há mais tempo. Então isso é uma coisa que poderia acontecer olhando para frente, uma espécie de prognóstico aqui dessa moeda. Vamos então para a nossa análise da previsão de preços, que é um algoritmo independente do nosso software. A gente diz independente porque ele não se baseia em nenhuma conclusão que foi mostrada aqui nos gráficos anteriores. Ele é uma análise que considera a mesma fonte de dados e faz um tratamento diferenciado deles. Bom, aqui nós temos a linha preta, que corresponde aos fechamentos semanais, onde apenas os fechamentos semanais são considerados. Abertura, máximo e mínimo a gente não considera, e isso faz parte da metodologia de análise de sistemas amostrados, né? Que é como a gente interpreta os preços. Para nós os preços, ou o mecanismo de formação dos preços, é um sistema digital que a gente observa eles no domingo às 23 horas e 59 minutos apenas. Por exemplo, agora eu não faço ideia quanto está a cotação do Ethereum, do Bitcoin, do Ripple, de qualquer outra moeda. Tá? Eu não tenho essa informação. A gente só olha no domingo e faz essa análise em cima disso. Bom, aqui a linha acinzentada, ela corresponde à nossa respectiva previsão para o fechamento semanal. A gente pode ver que nós estamos esperando uma leve alta, porque o valor central do intervalo previsto, que corresponde a 248 dólares, ele está levemente acima do fechamento da última semana. O intervalo que a gente está esperando, admitindo que os preços variem, vai de 218 a 279 dólares, que corresponde a esse limite inferior e esse limite superior. Então, por essa análise, é possível um recuo sim até dos 218 dólares e é possível uma alta até 279 dólares. Notem que mesmo esse recuo aqui, ele estaria equivalente a praticamente o rompimento do canal de baixa mostrado no gráfico anterior de 23 semanas. Ele estaria no limite superior, seria, digamos, descendo de acordo com rente ao limite superior do canal no gráfico anterior, equivaleria a essa mudança dos preços do patamar da última domingo 23 de setembro até esse nível aqui. Isso aqui corresponde ao topo do canal. Então qualquer outro movimento significa um rompimento. Então por essa perspectiva é bastante provável que ele rompa o canal do gráfico anterior de 23 semanas. Por quê? Porque ele está prevendo um intervalo de preços que é todo ele acima, exceto o fundo desse intervalo, que corresponderia a uma região dentro ou rente ao limite superior do canal de 23 semanas que nós mostramos no gráfico anterior. Eu espero que eu tenha me feito claro com isso. Então, na média, ele deve subir e o intervalo mais provável, o valor mais provável são 248 dólares para esse dia 30 de setembro. O que nós acreditamos aqui? Juntando os três gráficos, as três imagens, nós vemos que ambas admitem elevação e queda. O primeiro de 59 semanas ele admite queda sem retornar ao canal e admite uma alta até o topo da região mais frequentemente visitada, com praticamente a mesma amplitude, muito semelhante ao que nós estamos vendo aqui. No horizonte de 23 semanas, o que nós vemos? Esse intervalo aqui corresponde praticamente todo ele ao rompimento do canal. E aqui nesse gráfico nós vemos então na média uma leve alta. Bom, juntando essas três, o nosso software está nos dizendo que é bem provável que o canal de 23 semanas seja rompido e que nós tenhamos uma leve alta ou uma manutenção nos preços para o domingo. Como isso vai excursionar durante a semana não vem ao caso, não é relevante,
Mas no domingo, dia 30, então os preços estariam no patamar provavelmente superior. Juntando essas três informações, é isso que a gente está vendo aqui. Porém, considerando-se a dependência do volume, é necessário que no mínimo o volume de negociação continue crescendo a taxa que vem crescendo. Ou seja, que a coloração associada a ele se mantenha a mesma. Do contrário, ele vai perder força, e perdendo força ele vai recuar, porque a correlação entre volume e preço continua elevada, e é por isso que a cor do fundo desse gráfico ela é vermelha, porque ela corresponde à correlação entre preço e volume bastante elevada. Então, uma das formas de estar rastreando isso é acompanhar o volume de negociação do Ethereum durante a semana. Na eventualidade dele se manter nos níveis atuais e ter até um leve crescimento dali para cima, nós acreditamos que sim, esse cenário aqui, esse prognóstico aqui vai se realizar, o canal vai ser rompido. E isso vai estar configurando a mudança da trajetória de queda para uma trajetória horizontal também no horizonte de 23 semanas. Isso já vem acontecendo em 59 semanas. Agora, na ausência de volume, então não. Então, nós vamos ter o recuo e aquele canal vai se preservar por mais uma semana. Muito obrigado. Essa foi a nossa análise. Acompanhe os nossos vídeos. Segunda-feira Bitcoin, terça-feira Ethereum, quarta-feira Ripple. Vocês têm o nosso link aqui na descrição para seguir o nosso canal no Telegram. Muito obrigado. Tchau.